Bom dia! Então, hoje a gente vai conversar com Tânia. Tânia é uma grande amiga, pessoa incrível, sempre me tratou muito bem. Tânia, representante da SBIM, do Rio de Janeiro, presidente do Departamento Científico de Infectologia da SOPERJ e membro titular da ACAMERJ. Não é isso, Tânia? É isso Falei aí. certo? É a ACAMERJ, Academia de Medicina do Estado do Rio de Janeiro. Bom dia. Bom dia, muito obrigado por você estar aqui. Estou muito feliz com a sua presença. Você sabe que eu gosto muito de você. Então, e eu chamei você, né? Chamei a Tânia para poder conversar sobre imunização, sobre vacina. Principalmente, a gente vai abordar muito mais a questão das vacinas no ambiente que eu trato, né? No ambiente do paciente hematológico. Mas a gente também vai conversar sobre algumas dúvidas que surgiram aí, que se der tempo, porque tem muito assunto. Tânia, primeiro eu vou começar com uma curiosidade antes das vacinas, né? Como é que surgiu esse seu interesse pela imunização? Nossa, Eduardo, você me fez uma pergunta lá de trás. Na verdade, caiu tudo muito assim por acaso. Eu já trabalhava desde 91 em posto de saúde, como pediatra, né? Que nós somos pediatras de formação, Uhum. com vacina, né? Porque todo pediatra a especialidade está mais afim com vacinação, embora nos dias de hoje isso seja uma falácia, né? Porque vacinação hoje em dia cresceu tanto que está de 0 a 100 anos, né? É Então verdade. aí é mais um ponto importante da nossa conversa, que a gente não está abordando só vacina de criança, né? Tem que Sim, aproveitar a oportunidade aí e sim. sensibilizar as outras faixas etárias, né? Mas enfim, aí comecei lá com aquela experiência, trabalhava como pediatra, depois fui para a vigilância epidemiológica e eu trabalhei na campanha de vacinação do governo, a primeira campanha, que foi em 1980, quando eu estava na faculdade. Então, eu trabalhei na campanha lá do Zé Gotinha desde da primeira campanha. E isso foi durante muitos e muitos anos. Nos últimos 10, 15 anos que eu não tenho mais participado diretamente como era no passado. Então, vacina para mim, eu antes de ir para o centro de referência, né, eu já era familiarizada com o tema. Aí depois que eu fui para o Jesus, de volta para o Jesus, que eu fiz residência no Jesus, saí, depois voltei como staff, né, como, do quadro de funcionários. Aí lá comecei no plantão já em 1900, eu tenho até a data certinha, fevereiro de 96, e o CRI, o Centro de Referência para Imunobiológicos Especiais, que completou 30 anos agora no final de 2024, começou no Jesus, foi o primeiro CRI do Rio de Janeiro, e foi exatamente 11 de novembro de 94, eu entrei em fevereiro de 96, então eu comecei logo depois, porque ele começou pequenininho, né? Começou incipiente. 96 eu era plantonista, então atendia as emergências do CRI. E aí foi ficando lá, e depois que o CRI tomou mais vulto, que precisaram mesmo de funcionários, separar da DIP, aí eu fui para lá. E aí, para mim, foi assim, algo apaixonante. Eu já trabalhava com DIP antes também, né? Então foi fácil seguir aí a paixão. Quando você faz pediatria, a questão das vacinas é uma coisa muito forte, né? Eu, quando comecei pediatria, eu lembro disso, que era uma coisa muito forte. E como é que você enxerga a importância da vacina? Você falou da pediatria do adulto, na criança e no adulto. Bom, na verdade, a vacina, saneamento básico, uso dos antibióticos, isso tudo aumentou muito a expectativa de vida. Sim, Vacinação, ela é uma prevenção. Então, se você previne doenças, você está impactando na qualidade de vida e também na mortalidade, né? Você para pensar, eu hoje conheço muita gente que nunca viu sarampo. sim, Muitos pediatras que nunca viram sarampo. sim. E aí você pensa assim, ué, por que não tem sarampo? Não tem sarampo por causa do sucesso da vacinação. Então, se você não vê sarampo, é porque a vacina funcionou. E então, esse tipo de abordagem, a vacina ela está aí para prevenção de doenças. Óbvio que toda vacina pode ter algum efeito colateral, evento adverso, que a gente chama, né? Em geral, são
locais só, raramente dá alguma coisa mais complexa. E aí, quando você vê em termos, assim, do denominador, né, que você tem que vacinar muito para ter algum evento um pouco mais exacerbado, e o impacto que isso dá em termos de controle de doenças, Uhum. isso aí é impactante demais, né. Então, a vacinação ela está aí para prevenir doenças e nos livrar de doenças. Você vê, varíola está erradicada, pólio está em vias, se Deus quiser, da gente conseguir, né, a erradicação. Então, pólio 2, hoje em dia a gente só tem a vacina para pólio 1 e pólio 3, né, a oral que já não tem mais no Brasil, não ter a vacina oral, só injetável, agora foi um grande avanço também no país para controle da pólio. Enfim, então, esse é o sucesso da vacina. É quando você olha o cenário das doenças e você vê, ué, cadê a doença? Não está mais aí. Então, ela só não existe porque existem as vacinas. Você sabe que quando você começou a falar das vacinas e da erradicação de doenças, me veio exatamente essa lembrança de que quando eu era criança, eh, você fatalmente cruzava, assim, com muita frequência cruzava com alguém que tinha sequela de pólio, quando eu era bem pequeno. Eu vejo, e se eu pensar agora, assim, eu não vejo mais, não que, não, como você falou, ainda não está erradicado ainda, mas é mais difícil você encontrar alguém com essa sequela, né, de pólio, não é? Principalmente por causa da vacina. E principalmente aqui no Sudeste, talvez, né? Não sei. Porque o nosso último caso foi em 89. É, Então, as pessoas sequeladas de pólio, hoje em dia, já são pessoas com mais com idade. mais idade. Então, já vai ficando mais raro você encontrar. Encontrar Mas eu ainda tenho contato com com pessoas que têm sequela de de pólio. pólio. E mas quando eu era criança, você encontrava com mais Ah, frequência, com muito mais frequência. E agora é uma dúvida minha, né? Você falou eh, da, da gente ter mais a Salk agora do que, né, a vacina injetável do que a oral. Por que isso foi melhor? foi melhor, Eduardo, porque a vacina oral, ela foi emblemática para o controle da doença, mas ela Porque tem. espalhava, né? Pois é, exatamente, mas por ela espalhar, ela agora, você, por exemplo, aqui no Brasil, nós não temos pólio. Sim. Então você está eliminando para um ambiente vírus vivo atenuado. Esse vírus ele pode reverter a neurovirulência e causar a doença. Então, Ah, tá. num cenário que você não tem mais a doença, você tem que usar vacinas mais seguras. Então, a vacina injetável ela é inativada, ela é uma picada, depende de um técnico de enfermagem. Então, tem a gotinha é muito fácil, qualquer agente de saúde vai lá. Eu participei das campanhas, estudante, era só colocar a gotinha na boca, isso aí qualquer um sabe. Lógico, sabendo que não vai encostar na boca, esses detalhezinhos, mas é uma coisa de técnica fácil, qualquer um Uhum. faz. Então, foi fácil para controle da doença, porque qualquer agente de saúde poderia fazer, aplicar. E a injetável não, você tem que ser um técnico. Só que num cenário como a gente está no Brasil, e isso é uma conduta para o mundo inteiro fazer, né? Só que isso está acontecendo paulatinamente. Os países de primeiro mundo já fazem isso há muitos anos, o Brasil começou agora a eliminar a polio oral, mas justamente por isso, para não disseminar num ambiente vírus vivo atenuado. Então, isso é o último passo para você não ter o vírus circulando. Entendi. Você pode pegar pólio, o vírus selvagem, Uhum. mas você pode pegar também o vírus vacinal. E o vírus vacinal também dá paralisia. Entendeu a questão? Entendi, Então, entendi. esse é o problema. Então, não pode ter mais vírus vivo circulando, ou selvagem ou vacinal. Tá. Para quem não tem esse conhecimento de vacina, é, explica um pouco quais são as diferentes vacinas. Você falou que da vacina de vírus vivo atenuado, a gente tem a, a Salk que é diferente, você tem só a proteína isolada. Quais são os tipos de vacina que a gente tem hoje em uso, né, para prevenção de doença?
Bom, eu acho o seguinte, para um público leigo, eu acho que tem que entender que existem duas classes fundamentais. Ok, Uma que é vacina inativada, aquela morta, tá. que ela é inativada, ela não tem chance de replicar no organismo. Então, a maioria é inativada. E a outra classe são as atenuadas, não são só virais atenuadas, porque a gente tem BCG, né, que não é viral e é atenuada, que é a única no nosso meio, e a gente tem as outras que são sarampo, cachumba, rubéola, varicela, que é a catapora, a gente tem dengue também, febre amarela. Então, são vacinas virais atenuadas. Qual a importância disso? As vacinas inativadas, elas, como eu falei, não têm risco de replicar no organismo e dar, por exemplo, um sarampinho ou uma rubéola, do corpo ficar pintado e tudo. As inativadas não têm isso, Ok. porque elas não replicam. E no seu público a importância é o seguinte, quando a gente fala de paciente com câncer, com neoplasia, as vacinas virais atenuadas, elas não podem ser aplicadas livremente, elas Sim. têm indicações precisas, porque se elas não forem aplicadas em momento ideal, elas podem ter um risco aumentado. Então, as inativadas, para esse tipo de risco, você não tem. Mas para as virais atenuadas, sim, porque na verdade você está recebendo o próprio vírus da doença, só que ele foi atenuado, ele não é igual ao vírus selvagem, ele é mais fraquinho. Uhum, Ele foi atenuado, mas ele pode replicar no organismo. E quando o paciente é imunocomprometido, esse risco aumenta para uhum. dar reação. Então, acho que para o seu público, o importante é isso. Vacina inativada, ok. É o risco habitual, dor local, febrinha, dor no braço, esse tipo de, ou na Uhum. perna, né, dependendo da idade da criança que receba a vacina. Então, é o esperado. Agora, a viral atenuada, não. Essa daí você tem que ter a orientação do médico, no caso, o oncologista, né, para poder saber a hora certa de fazer. Então, isso que você perguntou é importante, porque às vezes a família chega no posto de saúde, vai dar quer dar as vacinas, porque vai entrar em tratamento, mas não explica a situação. Então, inadvertidamente, uma vacina viral atenuada pode ser feita e num momento inadequado. Tá. É, isso a gente está falando do paciente oncológico, quando ele começa a tratar, ele não pode fazer vacina nenhuma, né? Não tem nenhuma vacina que a gente possa fazer quando ele está tratando. Não, a hora ideal do tratamento no paciente oncológico, essa hora é fundamental. Por exemplo, você fez um diagnóstico de um câncer, isso eu estou falando não só para criança, mas Aham, para adulto também. Fez o claro. diagnóstico de um câncer, é a hora de acertar o calendário de vacinação. Por quê? Porque quando você faz uma vacina antes de iniciar o tratamento, a resposta é melhor. Depois que começa o tratamento, que começa uma imunossupressão, às vezes nem vale a pena vacinar. Uhum, E às vezes, se você tiver um momento epidemiológico que você precise vacinar, aquela vacina nem é válida. Depois tem que repetir, porque você não sabe o quanto ela funcionou. sim. Então, eu acho que essa janela de oportunidade de vacinação do paciente oncológico é na hora do diagnóstico. Pelo menos as vacinas inativadas, elas devem ser feitas, não Tá. perder a oportunidade. Enquanto você está fazendo exames, enquanto você está viabilizando internação, início de tratamento, isso no público ou no privado, Aham, é a hora do oncologista encaminhar para a vacinação. entendi. É, Então, não tem que hesitar. Se está na dúvida se vale a pena fazer uma viral atenuada, conversa lá com o centro de referência, com o médico assistente, com o médico da vacina e vê o que pode fazer. Mas as inativadas, eu já digo para você que não tem problema. é, isso para mim, inclusive, é uma novidade, porque não tinha essa percepção. Mas o paciente, muitas vezes a criança ela não está naquele momento da vacinação, né, em que ela vai receber a vacina. E aí ela acaba, o câncer mais comum da criança é a leucemia, e às vezes o diagnóstico é num dia, e o exame é num dia, o diagnóstico é no dia seguinte, ela já começa a tratar, e a gente não tem essa oportunidade como é o tumor sólido, muitas vezes. Essa criança
depois que ela acaba, você mesmo disse que depois, durante o tratamento, essa vacina, por causa do tratamento, a gente não vai ter essa oportunidade, né, de resposta. Quan- Qual o tempo depois que acaba de tratar, não vai mais fazer quimioterapia nenhuma, que a gente pode vacinar essa criança? Eduardo, a maioria dos guidelines recomendam 3 meses após cessar a quimioterapia. Ok. Mas se você usar depletor de linfócito B, Uhum. o ideal é 6 meses depois, principalmente para as virais atenuadas. Então, por exemplo, se vamos dar um exemplo aí de um medicamento comum, um rituximab. Você acabou o tratamento, você não pode fazer uma vacina de sarampo 3 meses depois, você vai ter que esperar 6 meses depois. E para a leucemia, tem a questão de quantidade de células e qualidade da resposta, né? É. Então, às vezes, você também posterga esse início da vacinação. Você sabe que a gente já tinha conversado uma vez sobre isso. Eu acabo sempre esperando 6 meses, né? Porque quando o paciente acaba o tratamento, ele ainda fica um período com quimioprofilaxia, né, com Bactrim, porque a gente tem a ideia de que o paciente não tem ainda uma boa imunidade celular, a ponto dele ainda ser suscetível à infecção pelo pneumociste Giardiasis. E aí eu falo, se eu preciso ainda fazer Bactrim para proteger ele, por que que eu, né, por que que eu não espero um pouco e quando eu tirar o Bactrim eu não, eu não faço? E aí quando você falou isso agora, eu me lembrei que quando a mãe está muito aflita, porque tem mãe que fica aflita, quer logo ir para vacina. E eu entendo, porque, porque às vezes ela está esperando o tratamento para poder viajar e ela se sente mais segura, e é mais seguro realmente ela viajar com a criança vacinada. Eu acabo liberando antes, mas normalmente eu também acabo esperando, protelando. Porque como alguns guidelines são 3 meses, e às vezes tem situações que são 6 meses, eu acabo esperando. Mas esse é o cenário da criança. No adulto, tem alguma coisa que se destaca de diferente da criança ou é mais ou menos essa mesma regra que você falou? É a mesma regra. A diferença é que o tumor sólido, você Aham. consegue fazer assim, com 3 meses, você consegue fazer mais. Na neoplasia hematológica, às vezes, você posterga mais É, o início da vacinação. são quimioterapias diferentes também, né? Então, E também o tumor sólido encerrou, a hematológica você ainda tem uma outra é, avaliação para ver são 5 anos. qualitativamente se vale a pena, se não vale. É, E também tem uma coisa na criança importante, porque muitos dos nossos adultos não foram vacinados no passado. A sim. criança, hoje em dia, as crianças são vacinadas. Então, quando você falou do prazo, é importante ter essa noção que quando você recebe o Prime, né, a primeira vacinação ali para aquele antígeno, para aquela Uhum, vacina, uhum, no passado, quando a pessoa está com a imunidade preservada, se uhum. ela receber futuramente uma dose de reforço, a resposta é melhor do que para uma pessoa que fez uma quimioterapia, não está ainda muito bem, mas fez a vacina, a resposta não é tão boa quanto dessa criança que já foi imunizada no Ah, passado. entendi. A gente vê muito isso também com o paciente HIV, quando você tem uma vacinação prévia, e aí vem a doença e depois você faz vacinas subsequentes, às vezes num estado não tão ideal, você tem uma resposta melhor para quem foi vacinado antes. Entendi. Então, na criança, se a mãe tem essa hesitação, já passaram-se os 3 meses, se você fizer, como ela já tem um Prime anterior, a resposta é um pouquinho mais segura, melhor. Mais segura que eu falo, tem uma eficácia melhor. E quando a criança terminou de tratar e vai para o CRI, vai fazer essa, essa atualizar a caderneta de vacinação. Tem alguma vacina que
pelo fato dela ter tratado, ela perdeu e precisa revacinar, ou é só atualizar mesmo? É só o que ela deixou de tomar durante o tratamento? Bom, agora você me fez uma pergunta que é a polêmica, que é a discussão para o futuro, né? Exatamente é a questão. Que bom. Na criança, isso aí já está mais ou menos estabelecido que o ideal seria você fazer uma dose de reforço. Aham. Existem vários trabalhos mostrando que depois de uma quimio você perde um pouco de proteção. O ideal seria você fazer uma dose de reforço. Para adulto, isso não está estabelecido, mas isso aí ainda é um ponto de controvérsia. Então, o que está estabelecido é o seguinte: se você vacinou durante a quimio, por exemplo, estava numa quimio, teve sei lá, vamos dar um exemplo, um surto de coqueluche. Aí Uhum. fez uma dose de reforço lá, da tríplice, durante a quimio. Essa dose, ela está perdida. Você não considera. Uhum. Né? Então, você fez no intuito assim, se me der 30% de proteção, é o que eu preciso agora, é melhor do que nada. Uhum. Mas não é uma dose válida para o futuro. Então, as vacinas que foram feitas durante a imunossupressão, em qualquer grau, elas têm que ser repetidas depois. Sim. Agora, a sua pergunta que eu entendi é o seguinte: se já fez no passado, fez a Uhum. quimio, ela perde alguma proteção? Eu diria para você que o certo seria você dosar para ver, mas isso não é factível. Sim. Ou você ainda aguarda melhores níveis de evidência para fazer a revacinação, você dá dose de reforço para hepatite B, para pneumo, para meningo, para tríplice. Então, tem trabalhos que dizem que não tem nem que dosar, faz a dose de reforço. Outros dizem, tem um trabalho que diz que para pelo menos uma doença imunoprevenível, tem uma perda de 90% das crianças, né, com perda de anticorpos para pelo menos uma doença imunoprevenível. Uhum. Isso é importante. Né? Então, 90% das crianças que fazem quimioterapia perdem proteção para alguma vacina. Isso já suporta uma. Eu acho que no futuro a gente vai caminhar para isso, mas no momento ainda Tá. é Entendi. controverso. Não, ótimo. Fico feliz de ter feito uma pergunta inteligente. Sim. E aí, uma coisa que, quando você começou a falar, me veio na cabeça é o seguinte: principalmente por causa de acontecimentos recentes, surgiram, surgiram mitos sobre vacina. O, qual informação, o que você quer deixar de mensagem para aquela pessoa que fala que vacina, de que tem medo de vacina, que tem medo de vacina? Eu cheguei, eu vou contar até uma história antes. Eu tenho um amigo de faculdade, tem muito tempo, eu estava recém-formado, e ele a vacina de hemófilos ainda não estava no cartão, na caderneta de vacinação. Então só fazia no privado. E aí, na medicina privada. E aí, a esposa dele me ligou para falar o seguinte: conversa com seu amigo, porque ele não quer dar a vacina de hemófilos. E ele, médico, pega o telefone e fala: eu não quero injetar uma proteína estranha no meu filho. Foi essa. Então, assim, ainda existem mitos. E tudo bem, ele é uma questão emocional, ele estava ali como pai, gritando, tinha essa informação de que a vacina era opcional, porque se fosse, né? E não é que não era opcional, só não tinha no serviço público, mas ela era uma vacina importante desde sempre. E qual é a mensagem, o que você quer falar para essas pessoas que ainda insistem em falar mal de vacina? Que é isso? Bom, é o seguinte, a gente está falando aqui sobre câncer, sobre eventos adversos, né, Aham. reações adversas, mas a gente para pensar, poxa, a quimioterapia dá um bocado de reação, né? Mas todo mundo faz, né? Todo mundo encara. É verdade. Você toma um simples analgésico, vai ler a bula, É. pode dar milhões de coisas. Então, qualquer coisa que você come, você pode ter uma reação alérgica a um produto alimentar, né, um corante, uma proteína do leite, tudo pode dar qualquer Uhum. reação. Uhum. E vacina não é diferente.
Então, para mim, está tudo dentro do mesmo saco. Vacina pode dar reação, quimioterapia com certeza dá muito mais. Agora eu estou espetando você. Não, Não, mas é uma forma da gente desmistificar, né? você sabe que Porque dá um peso na e agora eu me barriga. dei conta. Eu falei do meu amigo, mas eu tenho uma paciente que demorou quase 6 meses de quando eu encaminhei para ela poder vacinar, que ela ia adiando. E a resposta da mãe é: eu tenho medo. E você falou exatamente, uma paciente que passou por 2 anos de tratamento de câncer. E aí eu falo, vai vacinar? E ela falou, mas precisa mesmo, porque eu tenho medo. Vacina. E aí, não, agora mais ainda. É verdade, o que eu faço tem muito efeito adverso. Então, eu tive vários pacientes transplantados de medula que, Uhum. depois de terem passado por tudo isso, quando chega lá no CRI, eu só quero uma vacina por vez. Eu falei, sim, mas eu tenho 8 para fazer hoje para o senhor. Não, mas eu só quero uma por vez. Você acredita que ele vai lá praticamente diariamente só para não ter que tomar tudo de uma vez? Porque tem medo de Porque tomar tem tudo. medo. Então, às vezes, é o medo da picada, não É. é o medo de tomar vacina. Ele sabe que precisa, sabe que é necessário, mas ele tem medo da picada. Hoje em dia, a gente tem técnicas, faz aplicação simultânea, duas técnicas aplicando ao mesmo tempo, aí você só tem uma sensação. Enfim, tem técnicas de aplicação, gelo, para minimizar esse impacto. Mas, em termos de reações, toda vacina ela pode dar reação, mas a maioria só dá reação local, Uhum. que é o esperado. Raramente tem alguma coisa mais grave. E efeitos a longo prazo, né, que seria uma coisa da Covid, que foi tão abordado, Uhum. efeitos a longo prazo, a gente só sabe quando a vacina está no campo, que a gente chama, que é quando ela já está comercializada e que está sendo utilizada. Uhum. Então, uma coisa importante é o seguinte: o estudo clínico ele é dividido em 4 fases. Então, tem a Uhum. fase 1, fase 2, fase 3, que você começa lá no laboratório, depois passa para seres humanos, tudo tem etapas. Essas Uhum. etapas, elas são caríssimas. Normalmente, os laboratórios, quando fazem separadamente, até por conta de custo. Na Covid, pela urgência, elas foram simultâneas, Uhum. praticamente simultâneas. Do laboratório foi primeiro separado, depois, quando entrou em seres humanos, elas foram, fase 2 e fase 3 foram em paralelo. Então, por conta da urgência. Então, isso causou uma certa confusão na cabeça das pessoas. Mas tem que lembrar o seguinte: Covid, o que houve de investimento para viabilizar o estudo clínico, para a gente ter um resultado rápido, foi absurdo. Normalmente, na vida cotidiana, os laboratórios não vão, nem têm condições financeiras para bancar estudos enormes com fases simultâneas. E a fase 4, que é a última fase, que você só vai saber depois que o produto é comercializado. Isso é para todas as vacinas, não foi só para a Covid, para todas são assim, Uhum. como todos os medicamentos. Então, eu mesma tomei um medicamento agora, no domingo passado, tive uma reação, tive que ligar para o laboratório, uma reação mais rara, 0,01% pode ter, eu tive, e aí liguei para o laboratório, isso é o quê? É a vigilância. O laboratório, ele acompanha isso. Farmacovigilância. É farmacovigilância, o termo é Uhum. exatamente esse, é a farmacovigilância. Então, isso é para qualquer produto. Sim. Então, a vacina é um produto como qualquer outro fármaco, né? Então, é um produto. E você tem que fazer isso a longo prazo. Então, se você quer me perguntar qual o evento adverso da vacina de Covid a longo prazo, o tempo vai dizer. E, e lembrando uma conversa nossa antiga, né? Que logo no início eu citei o exemplo da vacina febre amarela, né? Eu adoro essa história. Conta, porque os alunos de medicina que me ouvirem vão adorar essa história também. da febre amarela. Então, assim, a vacina febre amarela, todo mundo sabe que a doença febre amarela é gravíssima, tem uma letalidade alta. Uhum. Então, e não tem jeito, você não tem proteção de rebanho, não. Se você não estiver vacinado, entrar lá na mata e tiver aí o contato com o vírus, você vai adoecer. Vai ter, pode ter uma forma branda, mas pode ter uma forma grave e é uma doença grave, né? Uhum. Grave com uma letalidade alta. Então,
isso aí é o seguinte, ou você está vacinado ou você está, sob risco. E é uma vacina que a gente já usa há décadas. E aí, ó, coisa de uns anos atrás, aí foi descoberto que o vírus passa pelo leite humano e teve lá o comprometimento do sistema nervoso central em criança. Ninguém morreu, mas ficou doente. Então, Uhum. por isso que a gente não vacina mulheres, evita, né, vacinar mulheres que estejam amamentando bebês abaixo de 6 meses de vida. Isso é questão de prova aí, se tiver algum aluno, né, assistindo, a gente Ótimo. evita. E se isso acontecer, tem que armazenar o leite e ficar 10 dias sem amamentar o bebê ou recorrer a banco de leite, né. Então, e aí, quem queria adivinhar isso? Meu querido, só o tempo é que pôde mostrar o tempo e a observação. Quanto isso já aconteceu no passado, não foi, vinculado à vacinação. Por outro lado, a gente tem histórias da medicina que também fazem associações, quer dizer, provocam, vamos chamar assim, nexos causais e que Uhum. não tinham nada a ver. Aquele estudo clássico do câncer de pulmão, que associou o câncer de pulmão ao uso do café. É E não muito foi antigo isso, sim. muita, É. isso é década, nem sei de quê. Aham. Isso aí é Sim, muito, muito, muito sei lá, antigo, né. década de 50, sei lá, Aham. não sei, não me lembro a data, mas Que associou o câncer de pulmão ao uso do ao café. uso do café. Mas só que aí que vem o viés, né, porque quem bebia muito café era quem fumava. E eles, ao Uhum. invés de fazerem a associação entre câncer de pulmão e quem fumava, que bebia muito café, fizeram com o café. Depois viram que estava errada essa associação. Então, também, a gente vê nos dias de hoje alguns trabalhos que fazem associações que, Tem um se viés de você, pois seleção é, ali. tem vários vieses ali naquele trabalho, que se você analisar com um olhar mais crítico, você vê, selecionou errado, fez né, avaliações só em idosos que têm um monte de doença paralela. Como é que você vai culpar isso se ele tem um monte de doença paralela ali? Quem é o causador? Quem é? Então, a gente também tem que ter um pouquinho de senso crítico para fazer determinadas análises. Não pode perder o espírito da medicina, que é do, da curiosidade científica, que é sempre questionar e buscar, né, novos conhecimentos. Mas a gente também tem que ter o pé no chão para saber o que, que faz sentido, o que, que é paixão, o que, que é ciência. Então, tem que separar É, isso um pouquinho. realmente teve um período recente da nossa história que as pessoas começaram a fazer vários artigos com vieses para poder definir, defender determinados pontos de vista. E em adulto, é, tem tem vacinas novas, vou até corrigir, não é vacina nova. Tem vacinas que vêm se aprimorando e tem tido bastante campanha sobre HPV, sobre outras vacinas que, que a gente estava torcendo realmente que fossem aprimorando e fossem melhorando. Uma delas foi, inclusive, que não é só para criança, não é só para adulto, que é a vacina da dengue. A vacina da dengue Como é que está hoje a vacinação de dengue? Bom, dengue é uma doença que eu particularmente vivi muito isso, as epidemias na minha cidade, Pois é. Niterói, e gosto do assunto, né, das arboviroses. Dengue eu amo de paixão, dengue, mas infelizmente nós não vamos ter vacina para todo mundo. Laboratório produtor não tem condições de produzir vacina para o mundo, então o ideal seria vacinação, mas isso não é factível nem por agora, eu acredito que nem no futuro, nem a curto nem a médio prazo. Ok. E aí as medidas de profilaxia ambientais, elas vão ter que continuar, então o pessoal não pode bobear lá no lixo, né, de cuidar dos arredores, não acumular água. Isso aí foi um ponto importante aí que você abordou. Mas é uma vacina importante e a gente espera que outros laboratórios também coloquem no mercado, quanto mais melhor, porque até com essa questão de alterações climáticas, você já vê
o mosquito em áreas que você não via muito, como Europa, né, Estados Unidos, então você tem um potencial de disseminação aí. É, eu acho importantíssimo isso que você disse, porque eu tenho, a gente, eu venho acompanhando, a gente vem acompanhando, né, a evolução da população. E, e eu, como venho trabalhando também, a gente estava até conversando antes, com as questões emocionais, eu tenho visto muitas pessoas que estão mais focadas em, em, em resolver a vidraça quebrada do que evitar que ela quebre. Então, sim, ainda que a gente tivesse a vacina de dengue, isso não exclui, ainda que a gente tivesse um outro cenário vacinal para dengue, isso não exclui a gente tomar cuidado com água parada, pneu, todos aqueles cuidados para evitar a doença. Isso vale para dengue, vale para as outras doenças também, tá? Mas eu tenho visto realmente esse comportamento de não, deixa, depois a gente resolve, deixa, depois tem remédio. E eu via muito, agora, quando fazia pediatria geral, a mãe falava, não, deixa ele chupar chupeta, depois eu boto o aparelho. Então, né, assim, deixa quebrar, depois eu conserto. É o sossego da mãe. É o sossego da mãe, exatamente. Mas aí o pessoal resolve. Agora tem o tablet, ficou mais fácil. Mas eu acho importantíssimo o que você falou por isso, porque a gente é um propagador de informação, né? A gente como médico e a gente forma outros médicos também, né? Então é importante a gente divulgar isso como você falou no início, né? A prevenção, evitar a exposição à doença, ela é tão importante quanto a vacina que vai prevenir, né? Então, eu acho interessante. E para aquele... Você também tem um trabalho na faculdade, você ajuda alunos, você forma alunos. Tem algum conselho, alguma orientação, alguma coisa que você teria vontade de dizer para esses alunos que estão entrando, né, nessa vida profissional agora, principalmente na área pediátrica? Tem algum conselho que você quer dar para eles? Bom, dentro desse tema, né, que é a imunização, o que eu diria para esses alunos, eu diria até para os professores também, Sim, que a imunização ela precisa ser abordada em várias áreas, porque a imunização não é mais só da pediatria. sim. Então, hoje, a imunização, você vê que eu falei em oncologia, mas não falei especificamente da criança, eu estou falando de um todo. Então, É, você tem em torno de 10, 12% da população diabética, e lá no nosso centro de referência, nós temos de diabéticos vacinados menos de 1% da nossa população. Então, o que está faltando? Está faltando as pessoas tomarem consciência, os profissionais, os médicos, os profissionais de saúde, de encaminharem as pessoas com doenças, com comorbidades, para vacinação especial. maravilhoso. Todos os estados têm esses centros de referência para imunobiológicos especiais, que são os CRIE. Aqui no Rio, nós temos o nosso lá de Botafogo, que não é mais no Jesus, é no Supercentro Carioca de Vacinação, em Botafogo, e tem na Fiocruz. E o nosso CRIE livre demanda, as pessoas podem chegar lá para a primeira vez, de segunda a sábado, de 8 às 5. Retorno é até às 22 horas, de domingo a domingo, inclusive rotina. Caramba. De domingo a domingo até 22 horas. Então, isso é uma mudança de estratégia da Prefeitura do Rio, que está aumentando a cobertura vacinal. Nós até ganhamos lá uma menção honrosa, porque fomos o centro que mais vacinou, foram em torno de 230 mil doses no ano passado. E isso aí
percebe-se que a mudança de estratégia, por causa da mudança da sociedade, você ampliar o horário de funcionamento, você não precisa fazer isso em todos os postos, mas você faça em lugares chaves de referência para você dar oportunidade à população que trabalha, à mulher que está no mercado de trabalho, para poder vacinar seus filhos e a família. Então, isso que eu diria para os alunos. Se for um aluno que vai fazer pediatria, eu digo que ele tem uma responsabilidade dupla. Ele tem que olhar para a criança, mas ele tem que olhar para a vacina da família, porque vacinando a família você está protegendo a criança. Sim, sim. E os adultos, para os outros alunos que vão fazer outras especialidades, não esqueçam da vacinação, porque ela é fundamental. Por isso que a gente ainda tem idoso internado com tétano nos dias de hoje, porque a vacina ela é esquecida. Então é isso, vacina é para toda a vida, é do nascimento até o final da vida, independente da faixa etária. Maravilhoso isso, porque também aprendi isso com você, esse encaminhamento para as outras especialidades, as outras doenças que eu tenho, né, que a gente trata. Então, a anemia falciforme, a púrpura, as próprias leucemias e linfomas. Então, olhar para as outras doenças, né, as outras patologias que precisam ser vacinadas e que às vezes a gente papo mosca mesmo, né? O médico acaba não encaminhando. Eu acho que é um recado super importante. E, Tânia, eu estou super satisfeito com a nossa conversa. Essa mensagem para os alunos, se tiver alguma mensagem final, alguma coisa que você queira dizer, eu tô muito feliz de ter tido essa conversa com você. Nossa, muito. Eu também adorei ter vindo, né? Vim passear no Rio. Eu estou de férias, aí vim passear de Niterói para cá. Mas, enfim, foi um prazer, porque tudo que a gente pode fazer para contribuir em termos de saúde pública, e eu sou saúde pública o tempo todo, eu acho que a gente deve fazer. A mensagem final que eu posso deixar é exatamente isso. Prevenção é para tudo, para exames preventivos em geral e também a vacinação. Então, vá a um posto de saúde, pelo menos se vacine para o que o governo oferece de básico para a sua faixa etária. Então, tem a vacinação da criança, do adulto, do idoso, o adolescente que não vai a médico, então ele é esquecido. Nós temos vacina de meningite, a CWY, uma vacina altamente cobiçada, oferecida para adolescentes não vão vacinar, HPV, câncer, a prevenção de câncer, a gente precisa controlar o câncer de colo de útero e o homem também contribui para essa diminuição. Então, vacinação não é para sexo, é para qualquer um. Então, vai lá, vai para o posto de saúde, faz sua vacinação e vamos tocar a vida aí com mais saúde e proteção, porque a gente merece viver mais, né? Tem que Sem viver dúvida. mais. Tânia, muito obrigado. Muito feliz sempre que a gente se fala. Queria te agradecer. E vai estar o seu contato da rede social aqui embaixo. E com certeza vai ter uma outra oportunidade. Tá certo, querido. Obrigado. Muito obrigada também. Beijo.